Ação Civil Pública número 50.12.660.44.2019.404.7107. Autor, Ministério Público Federal, Real Município de Caxias do Sul. Despacho, decisão. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual contra o município de Caxias do Sul, objetivando, inclusive, liminarmente compelir o demandado a que se abstenha de prática de atos que inviabilize na prática o exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacífica e em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias, a ser realizada em 17/11/2019. A pretensão envolve ainda que o réu adote os atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre em seu local tradicional, qual seja na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019, especialmente com apoio da mobilidade pela SMTTM, Ronda Móvel pela Guarda Municipal e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, em quantidade compatível com o tamanho do evento. Aduz a parte autora que, por meio de representação da comissão organizadora da 18ª Parada Livre em relação ao evento 2018, vetado pelo município Ré para que ocorresse no local pretendido, foram abertos os inquéritos civis número 129.002.000.502/2018 IF 84 e 00748.000.41/2019. Refere que em junho do corrente ano, os organizadores da Parada Livre em Caxias do Sul protocolaram requerimento para montagem de camarim e palco, comunicando à Secretaria Municipal de Urbanismo sobre a realização da 19ª Parada Livre no dia 17 de novembro de 2019, na Rua Marquês do Herval, em frente ao Banco do Brasil. Aponta que, em resposta, a Secretaria Municipal de Urbanismo informou que o evento é temporário e que já foi cedido espaço localizado no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. Posteriormente, sustenta que foi apresentado o parecer da Procuradoria do município, que não indicou motivos para a proibição da realização do evento no local. Faz alusão à recomendação emitida conjuntamente pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que, tecendo em seguida os fundamentos de direito que sustentam o pleito. No evento 03, foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar sobre a efetiva caracterização da competência da Justiça Federal para análise e processamento do feito. Em resposta, o MPF se manifestou no evento 06. No evento 08, foi então determinada a intimação da União para dizer se tem interesse na lide, tendo ela se manifestado no evento 11 negativamente. Em seguida, vieram os autos conclusos para análise. Passo a decidir. Uma análise minuciosa do pedido revela este juízo não é competente para o julgamento da causa, se não vejamos. A competência, como defende a doutrina, é o resultado de critérios para distribuir entre vários órgãos as atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. Nesta linha, é elemento essencial a ser devidamente apreciado em qualquer demanda judicial, já que se configura, afinal de contas, como o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos em lei. A partir disso, impende a notar que a Constituição Federal delineia com precisão os limites da competência da Justiça Federal, aventando o seguinte no artigo 109, notadamente no que toca à competência civil. Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 1. As causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 2. As causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. 5. As causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. 11º, a disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária
Parágrafo 3º. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que forem parte da instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e se verificar essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal, na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Tranquilo? Parágrafo 5º. Isso? Inciso 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, intimado para esclarecer a competência do juízo para exame de controvérsias. O MPF se manifestou no EV 06 aventado que, como a causa de pedir dessa ACP decorre de eminente violação de direitos previstos em tratados de convenções internacionais de direitos humanos, ao interesse da União, já que, em caso de descumprimento, é a República Federativa do Brasil que será responsabilizada perante o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, notadamente perante as Cortes Internacionais. Folha 02. Faz alusão também ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, órgão vinculado à União conforme Lei número 12986/14, cujo papel é fiscalizar e fazer com que o município de Caxias do Sul cumpra os compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro. Diante de tais alegações, a União foi intimada para dizer se tem interesse jurídico na demanda, tendo no EV 11 se manifestado negativamente. Em linhas gerais, portanto, ao passo que o Ministério Público Federal e o MPE sustentam que a competência da Justiça Federal para o exame da lide decorre do fato de se tratar de causa em que a União é interessada, na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes. Conforme inciso 1º supra, a própria União refuta esta premissa ao aventar sua falta de interesse jurídico na demanda. E, de fato, a análise dos elementos apresentados revela que a controvérsia não atrai a competência da Justiça Federal. Com efeito, o pleito autoral busca, em apertada síntese proveniente jurisdicional, que condene o município de Caxias do Sul, unicamente ele, a reunião pacífica e em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias, a ser realizada ao lado da Praça Central da cidade, a partir das 12 horas do dia 17/11. Ademais, almeja-se ainda a condenação à obrigação de fazer no sentido de adotar atos de gestão, que, portanto, só ele pode concretizar, que asseguram as realizações do mencionado ato no local e horário indicados. Nitidamente, portanto, o conflito está inserido orbita municipal alheio a interesses e entes federais. A alegação atinente ao risco da União ser condenada perante organismos internacionais também não gera reflexos na competência para análise do feito. Pois, o ponto decorre de mera elucubração da parte autora, até porque o conflito à luz, pelo menos nas bases até então presentes nos autos, não emerge de debate envolvendo a orientação sexual dos participantes, mas sim do uso ou não de específico espaço público por um grupo de pessoas. A2, porque mesmo que a controvérsia envolve ofensa a direitos humanos, a formação da República Federativa do Brasil confere autonomia aos estados e municípios, não tendo a União
ingerência sobre as deliberações destes entes. Em verdade, o que se vê é que os argumentos lançados na emenda do EV 06 buscam alargar a competência da Justiça Federal, atraindo a esta esfera no Poder Judiciário a deliberação sobre todos os conflitos que potencialmente ofendem direitos humanos, em absoluto descompasso com as premissas constitucionais acima citadas. Não é possível, aliás, conferir interesse jurídico da União a todas as demandas judiciais do país que, em tese, decorrem de desrespeito a direitos humanos, sob pena de se esvaziar da competência da Justiça Estadual com a transferência à Justiça Federal de todos os conflitos que, diretamente ou indiretamente, decorram de ofensas de direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos ou sociais previstos na Constituição Federal ou nos tratados e atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil. Quanto à Lei nº 12986/14, que transformou o Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas Humanas e Conselho Nacional dos Direitos Humanos, CNDH, não vislumbro nenhuma correlação dela com a questão de competência ora em debate. O fato de existir órgão vinculado à União, cuja finalidade é, segundo o artigo 2º, a promoção e a defesa dos direitos humanos mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras dos condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos, não torna a União interessada em toda e qualquer demanda judicial que trate de defesa de direitos humanos. Cito, aliás, precedente da Egrégia Corte Recursal da 4ª Região que se debruça sobre a correlação entre direitos humanos e interesses da União, hábil a atrair a competência da Justiça Federal, administrativo, apelação, ação indenizatória, Presídio Central de Porto Alegre, condições degradantes e legitimidade passiva da União. 1. No caso do preso em estabelecimento prisional estadual, todos os agravos de danos ocorridos nas dependências desse, provocados por ações de vínculos dos órgãos estaduais responsáveis pela administração do presídio. Legitimam, em tese, a propositura de ação de indenização unicamente em face do Estado respectivo da administra o presídio. 2. Quanto ao argumento da apelante ao respeito à proteção de direitos humanos dos presos imposta pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sendo possível, em tese, a responsabilização da União por eventual descumprimento destes, mesmo que pelos Estados, não gera também interesse jurídico, direito imediato da União em figurar no polo passivo da lide, pois, de outra forma, todas as lides relativas de direitos humanos seriam da competência federal, o que, por certo, é interpretação que transborda dos limites e objetivos do texto constitucional, quando do estabelecimento da competência da Justiça Federal. 3. Manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial por ilegitimidade passiva da União. TRF 4, AC 5070 58070 2014 404 7100. Terceira turma, relatora Salles Monteiro Sanchotene, juntado aos autos em 29 de 5 de 2015. Portanto, é de se declarar a incompetência absoluta desse juízo para julgamento de causa, devendo o feito ser imediatamente remetido à Justiça Estadual. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo para o julgamento de causa. Intimem-se com urgência, considerando que há pedido liminar a ser urgente analisado, já que o evento objeto de controvérsia correrá no dia 17 de 11 de 2019, remetem-se de imediato aos autos da Justiça Estadual de Caxias do Sul, mediante malote digital. Preclusa a decisão. Arquivem-se aos autos. Vereador Adriano. Oi. A defesa requer a dispensa de leitura da folha 2820 até 2824, podendo continuar na 2825, por favor. Obrigado. 824, né? Dispensado até 2824 e retoma na 2825. Obrigado.
2.825. Vistos. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, o MPF e o Ministério Público Estadual, MPE, contra o município de Caxias do Sul, pela qual postulo em sede de tutela de evidência compilar o demando a que se abstenha da prática de atos que inviabilizem na prática o exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacífica e em segurança dos participantes da 19ª Parada Livre de Caxias, a ser realizada em 17/11/2019. Pleiteiam ainda que o réu adote os autos de gestão necessária para assegurar a realização da 19ª Parada Livre em seu local tradicional, qual seja na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019, especialmente com o apoio e a mobilidade pela SMTTM, Ronda Móvel pela Guarda Municipal, SMSPPS, e latões de coleta de lixo e limpeza da Codeca, em quantidade compatível com o tamanho do evento. No mérito, requerem a confirmação dos pedidos realizados em sede de tutela de evidência. Inicialmente, a ação foi ajuizada perante a Justiça Federal, desde a comarca a qual declinou da competência por inexistir interesse da União na lide. Juntaram documentos. É o relato. Passo a fundamentar. O requerimento de tutela de evidência em fundamento da hipótese do inciso 4º do artigo 311 do CPC, ao qual reclama, além da demonstração de documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Este segundo requisito, pois, pressupõe a prévia instauração do contraditório, caso contrário, a lei não o exigiria, já que o juiz é dado no exercício do poder geral de cautela decidir inaudita altera pars. Não por outro motivo, essa hipótese não está contemplada no parágrafo único do mesmo artigo, que autoriza a concessão da tutela e de evidência liminarmente. Portanto, não há possibilidade de apreciar neste momento o pedido de tutela de evidência. Próxima, reclama a adoção urgente da medida destinada a evitar a sua frustração com o fito de evitar o risco ao resultado útil do processo, acaso demonstrado em nível de probabilidade o direito invocado. A figura legal que aparece, portanto, é a da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC e consoante o brocardo latino da mini factum, dabutib jus, ou a ficção legal de que, dados os fatos, o juiz conhece o direito. Nessa perspectiva é que examina o pedido de concessão liminar do mandato, artigo 12 da Lei 7347/85 LACP. Assim sendo, já antes abordado o aspecto referente à urgência da medida, importa averiguar acerca da probabilidade do direito. Conforme referido na inicial, em junho do corrente ano, os organizadores da Parada Livre em Caxias do Sul protocolaram requerimento para montagem de camarim e palco, comunicando à Secretaria Municipal de Urbanismo sobre a realização da 19ª Parada Livre no dia 17 de novembro de 2019, na Rua Marquês do Herval, em frente ao Banco do Brasil. No entanto, em resposta, a Secretaria Municipal do Urbanismo informou que o evento é temporário e que já foi cedido o espaço localizado no Centro de Cultura Dr. Henrique Vaz Filho. No bojo do processo administrativo respectivo, foi exarado parecer pela 14ª Procuradora-Geral do município de Caxias do Sul, na qual a decisão deganatória no local pretendido pela organização do evento foi justificada sob o fundamento de que o evento não caracterizava a mera reunião pacífica, independentemente de autorização da autoridade cujo direito é protegido pelo artigo 5º, inciso 16º da Constituição Federal, antes impondo por sua magnitude e organização, observar os requisitos mínimos de segurança dos participantes. Agregou-se ao parecer a informação de que a realização do evento no local seria tratado como obstrução da via pública, seriam adotadas as medidas para sua retirada.
Diante disso, os autores da presente ação expediram a recomendação número 20/2019, basicamente contendo aquilo que aqui é deduzido como pedido de tutela, obrigação de não fazer, inviabilizar e de fazer proporcionar estrutura. Frente ao tal ato, o réu, por sua procuradoria, informou que não acataria os termos recomendação, então justificando que, em virtude do calendário de eventos do município, como a Feira do Livro, eventos de Natal e outros, existirão intervenções constantes na Praça Dante, junto ao qual se situa o local do evento, e no seu entorno, como montagens, execuções e desmontagens de estruturas. Assim, posto o quadro fático, evidencia-se num primeiro exame a inconsistência das motivações expostas pelo réu para denegar a autorização. O apoio, na verdade, já que de autorização o evento não carece como severa. Em primeiro lugar, cumpre salientar que o fato de o evento ter grandes dimensões e exigir estrutura de apoio urbanístico e de segurança, obviamente não o faz divergir daquilo que a Constituição Federal preconiza como reunião pacífica em local público e cuja realização assegura independentemente de autorização, nos termos do já citado artigo 5º, inciso 16º. Por outro lado, o fato de que somente quando confrontado com a recomendação do Ministério Público, a autoridade municipal trouxe o argumento relativo ao calendário de eventos do local e adjacências, em vez de fortalecer, na verdade, e fragilizar a sustentação da sua posição em sua parte. E no tema em exame não há lugar para discricionariedade. A par de ser obrigação legal da autoridade promover os direitos humanos, a norma constitucional já invocada não lhe confere do poder de decidir sobre a realização da reunião, tão somente lhe confere o direito de ser previamente comunicada e não para decidir sobre a realização da reunião, obviamente, mas para proporcionar a adoção das medidas que lhe competem para garantir da segurança e do adequado uso do logradouro público pelos administrados. Ainda a respeito desse aspecto, cumpre salientar que os mencionados eventos do calendário municipal não constituem aquilo que a Constituição trata como outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, única condicionante para a realização do evento naquela ocasião e naquele local. Como referido pelos autores, a Feira do Livro encerrou no último dia 13, e os festejos de Natal limitam-se no mês de dezembro. Enfim, por qualquer ângulo que se examine, as motivações expostas pela autoridade municipal para indeferir a realização do evento não se sustentam. Adicionalmente, convém registrar que a realização da Parada Livre tem como escopo conscientizar a população acerca da diversidade, dirimindo comportamentos discriminatórios que envolvem a comunidade LGBTI+, em convergência no Estado democrático de direito, atendendo-se dessa forma os objetivos previstos constitucionalmente, em especial quanto à promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Artigo 3º, inciso 4º, Constituição Federal. Saliente-se ainda que a realização da Parada Livre constitui perfeitamente legítima manifestação da liberdade de expressão, a qual não pode ser tolhida sob pena de tornar-se empecilho à atuação e reconhecimento de grupo minoritário em franca contraposição às garantias elencadas na Carta Magna. Outros sim, as liberdades de reunião e de manifestação intimamente relacionadas à liberdade de expressão encontram abrigo constitucional no já citado artigo 5º, inciso 16º, qual assegura a total do direito de reunir pacificamente, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso da autoridade competente, requisitos esses respeitados pelos organizadores da Parada Livre.
assim com base no artigo 300, caput do Código do Processo Civil, no artigo 12 da Lei número 7.347/85, LACP, defiro a tutela de urgência a fim de determinar no município de Caxias do Sul, 1. A proibição da prática de atos que inviabilizem a prática ou exercício dos direitos à liberdade de expressão, de manifestação e de reunião pacíficas e em segurança dos participantes do evento, bem como, 2. A adoção dos atos de gestão necessários para assegurar a realização da 19ª Parada Livre em seu local tradicional, qual seja, na Rua Marquês do Herval, ao lado da Praça Dante Alighieri, no dia 17 de novembro de 2019, especialmente com apoio à mobilidade pelo SMTTM, Ronda Móvel pela Guarda Municipal, abre parênteses, SMSPPS, fecha parênteses, e latões de coleta de lixo e limpeza pela Codeca, em quantidade compatível com o tamanho do evento, considerando conveniente proporcionar a conciliação quanto à forma de execução da presente decisão, designo a dia 07/11/2019, às 17 horas, para audiência de conciliação, a partir da qual fluirá o prazo para contestação. Intime-se com urgência. Documento assinado eletrônico. Esse não precisa. Documento assinado eletronicamente por João Pedro Cavalli Júnior, juiz de direito, em 31/10/2019, às 10 horas 20 minutos e 47 segundos, conforme artigo 1º, 3º, letra B da Lei 11.419/2006. Evento 4. Intimação eletrônica expedida, certificado urgente, data 31/10/2019, 11 horas 30 minutos 17. Usuário: Isabel Castilhos, Isabel Cristina de Castilhos, diretora da Secretaria. Vereador Adriano Bressan, requerimento pela defesa, solicitando a recuperação das informações da taquigrafia a respeito da última dispensa de leitura de folhas por parte da defesa. Acredito que essa informação venha rápida e em alguns minutos retomaremos a leitura procedente, presidente. Obrigado. Vamos então, para atender uma solicitação taquigráfica, fazer uma pausa na leitura.